Fala, rapaziada. Desde o último vídeo do Trump, eu não fiz uma atualização com relação às políticas tarifárias, todo o ruído que o mercado colocou no preço nas últimas semanas. E eu vim trazer uma atualização daquilo que eu estou vendo. Bom, nesse vídeo do Trump 2.0, a gente fez um levantamento daquilo que poderia ser o playbook do mercado e que ia tradar nesse primeiro trimestre. E a gente dividiu basicamente em dois vetores. O Trump contracionista e inflacionário e o Trump expansionista e estimulativo, por causa de desregulamentação de setores chaves e etc. Porém, nesse início de ano, ele pesou muito no ruído e nesse vetor aqui, que foi contracionista e inflacionário, trazendo grande volatilidade para os mercados. E muito ruído, muito ruído. O Trump, ele chegou uma hora que o mercado ele não colocou credibilidade naquilo que ele estava falando, por quê? Ele estava assim, vamos implementar uma tarifa na segunda-feira. Chegava na segunda-feira, afinal eu vou agendar hoje uma lei para falar que não sei o que vai ser na quarta. Afinal o primeiro-ministro de tal país falou comigo que não vai ter mais tarifa. Vamos implementar 25%. Já não vamos. Então, ficou muito confuso. Trouxe muita volatilidade toda essa narrativa do Trump com relação a tarifas e etc. E o problema dele está pesando por esse lado, contracionista e inflacionário. O que piora muito o cenário do mercado americano nesse momento. E com relação ao Fed, a última reunião do Fed ele estava muito tranquilo, apesar das perguntas dos jornalistas sobre política e etc. E o Paul sempre tentando sair dessas narrativas. E ele foi bem claro na mensagem que ele queria passar. O Fed não precisava acelerar nada e a inflação, até aquele momento, estava convergindo para a meta, apesar de a gente ter uma reaceleração e meio que flat agora, mas estava indo para a meta. E ele falou que não precisava fazer nada e nesse momento e iria esperar os resultados das políticas que seriam implementadas com o novo governo. E o que é certo. Então o mercado meio que tirou os olhos da política monetária, Fed e narrativos, porque não tinham o que olhar. A curva só precificava um corte, talvez nem teria um. Porque todo mundo tá ainda esperando um Ford, um guidance vindo da questão política. Só que, desde então, dados econômicos vieram piores do que o esperado, e a questão da narrativa de desaceleração da economia americana e dada todo esse peso que o Trump está dando para políticas contracionistas e inflacionárias, a gente acaba piorando o nosso cenário. E os participantes, o que fizeram? Foram na curva do Fed Funds e precificaram 1, 2, 3 cortes. E isso é um problema, quando os participantes divergem daquilo que o Fed anunciou, principalmente no período de blackout. Isso é um problema. Por quê? Você começa a ter dualidade no discurso. O mercado acha uma coisa e o Fed deu o forward dele na ata, etc., em outra coisa. Né? E qual o problema disso? Dado toda a instabilidade, todos os problemas que o Trump trouxe, todo o ruído, a gente teve uma liquidação, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa microestrutura que aconteceu recentemente, que foi amplificada por toda essa questão. A gente teve uma reprecificação na curva por conta do discurso de desaceleração da economia americana. E esses 3 cortes entraram no preço do S&P. Então, entrou meio que nesse bolo dessa liquidação. E qual que é o problema disso, dessa divergência? Que o mercado antes não estava olhando para o FONC e estava deixando de lado um pouco essa questão de política monetária, volta aos olhos no que a próxima reunião vai dizer e qual vai ser o forward guidance que eles vão dar nessa reunião. E temos um problema aí, que é o quê? As dívidas corporativas vão ser roladas em 2025. É um número absurdo. E qual o problema de você rolar as dívidas por parte das empresas americanas a um juros a 5%? É que aquelas empresas que não se prepararam a juros altos, não tomaram juros a 5%, por exemplo, para compensar essa dívida, ou não se prepararam para essa rolagem,
dívidas que antes estavam no patamar de 2%, vão ser renegociadas a 5% e 6%. Então aqui é um relatório do Goldman sobre as projeções dessas dívidas corporativas que vão ser roladas agora, e isso é um problema para o Fed, porque se ele manter a dívida, os juros nesses patamares, vão prejudicar essas empresas e muito, porque você sai de um patamar de 2024 de rolagem de dívida de 2% para 5% e 6%. E você vê que quando você olha aqui para o quadro direito, o impacto disso na empresa é exponencial ao longo dos anos. Então, é um desafio também para o Fed, essa questão da rolagem das dívidas das empresas americanas. E qual é o playbook que eu montei para a galera da mentoria e etc. Para essa semana, com a questão da OPEX, a questão de fluxos sistemáticos e institucionais, o JP Morgan, o Collar que eles fazem, chegamos a uma região e vamos ver isso para frente, e para o FONC. Bom, o Fed, essa é a minha opinião, vocês podem discordar e deixe aqui seu comentário se quiserem agregar na discussão. Ao meu ver, os 3 cortes já estão precificados no S&P, esses 3 cortes da curva. E se ele já está precificado, a gente tem só uma reação caso o FONC confirme essa preocupação do mercado, o que pode não acontecer. É o mercado voltar por conta dessa precificação já ter sido feita. Uma segunda reação, o Fed sinalizar algo pior do que isso aqui. Ao invés de 3, colocar 4 ou 5 cortes durante o ano de 2025. Isso aceleraria a questão da queda, porque isso é uma coisa que o mercado não espera. Então a gente teria mercado caindo com esse resultado. Se não mudar nada, mercado sobe. Se voltarmos a um patamar de um corte ou sem nenhum corte durante o ano, embora possa mostrar desaceleração e etc., e confirmar esse pessimismo, o mercado sobe, porque ele já foi precificado com 3 cortes. Então essa é a minha cabeça para o evento, e eu vou me preparar assim para treinar esse dia. Essa aqui é uma pesquisa do BOF, que foi bastante difundida quando saiu, que basicamente ela sai perguntando para gestores de fundos do mundo todo o nível de caixa que eles estão em seus fundos. E chegamos a um patamar antes visto lá em 2003, 2004, 2005, 2013. Ou seja, a gente estava no menor nível de caixa por parte dos gestores durante quase 25 anos. O que isso quer dizer? O mercado estava extremamente alocado. E se o mercado está alocado, a gente tem um problema. Porque numa temporada de resultados, se vem resultados bons, a gente não tem compradores, não tem demanda. Quem vai comprar com a surpresa? E se a gente não tem demanda, o mercado sobe menos do que aquilo que ele deveria subir por falta de demanda, por falta de alocação, quando a gente tem um ruído igual o Trump está trazendo, dados macroeconômicos vindo piores, discurso de desaceleração da economia americana, a porta de saída desses gestores é por um lugar só. E se essa porta de saída é por um lugar só, a gente acaba equalizando um movimento de queda. Foi o que a gente viu no S&P recentemente, onde teve trigger de sistemáticos vendido, CTA, long and shorts e fundos de estratégia discricionários, etc. Ampliando esse movimento de liquidação e de virada de mão por parte de fundos sistemáticos. Junto com essa salada toda, a gente tem a questão do collar, de um fundo do JP Morgan, que é um fundo gigantesco, que faz um hedge todo mês da sua exposição. E a atual estrutura dele estava entre 5,65 à vista e 61,65. Aonde? Ele estava short call no 61,65 e comprado em um long put spread. Então, essa aqui era a região dessa estrutura. Abaixo disso, ele está redeado contra essa queda. Porém, nos últimos
anos. O mercado que acompanha toda essa estrutura e esse fundo, ele é um player muito grande, no entanto que ele divide a montagem dele às vezes em duas, três vezes, e a cada trimestre ou a cada mês ele vai rebalanceando isso com os seus fundos paralelos. São três fundos nesse caso. Chegou aqui nesse patamar, que foi o patamar dessa estrutura do longo debit spread put. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema? Não, qual que é a solução para isso? Depois dessa liquidação toda, todo o trigger que a gente teve de player sistemático, etc., a gente encontrou um fundo aqui. Chegando aqui, a gente tem algumas dinâmicas que acontecem. Hedge por parte da mesa do Goldman não, do GP, desculpa, e market make dando essa liquidez para o mercado e dando essa liquidez para esse fundo. Então, se você está aqui, abaixo disso, eu estou short Vana, podendo acelerar esse mercado. E, acima disso, eu estou long Gama. E calhou de ser bem numa janela temporal muito propensa para a gente ter uma recompra por parte do market maker, por conta das expirações que a gente vai ter do contrato trimestral, mensal e vários outros contratos de equity, fundos de índices e etc. O que acontece nessa janela aqui do quádruplo wheat, que é o vencimento trimestral que acontece? A gente tem um volume gigantesco de opções sendo vencidas. Muitas delas podem ser roladas, muitas delas vão ser executadas. Então, a simetria no dia desse vencimento, principalmente na sexta-feira, é totalmente na venda de liquidação. Porém, o mercado estava totalmente esticado. E qual é o problema e a dinâmica que acontece? Quando a volatilidade aumenta e o mercado cai panicado e sai comprando proteção, quando essa proteção você vai comprando mais caro, imagina que você vai comprar guarda-chuva quando já começou a chuva. Lógico que você vai pagar mais caro quando se você tivesse comprado sem esse problema. E a gente viu anteriormente que os gestores estavam totalmente alocados. Embora a gente sabe que o mercado net long ele monta a estrutura de hedge e de proteção, mas eu não vi essa busca por proteção e nem desespero. Eu vou mostrar para vocês. Então o mercado cai. O mercado compra proteção e começa a panicar. A gente vê por alguns ativos, igual o PCC, PCI, SDX, que o mercado colapsa. Se a partir desse momento ele não continuar essa queda e começar a derivar, essa volatilidade vai começar a estabilizar e quando ela cai, o market maker ele é obrigado a comprar o subjacente e começa acelerando o preço por conta dessa microestrutura. Por que eu não acho que o mercado comprou essa proteção e realmente liquidou porque ele estava muito alocado? Quando você olha aqui algumas ferramentas igual o SDX, o PCC e etc., você percebe que não tem capitulação. Igual teve aqui, por exemplo, dia 5 de agosto, teve aqui no dia 18 de dezembro. Aqui não teve capitulação, a gente não teve busca por proteção absurda, mostrando que o mercado de fato estava liquidando e não estava preocupado com a liquidação. Quer dizer, estava preocupado, mas não estava preocupado em se proteger, porque realmente ele queria sair do mercado, abaixar o seu beta. E coincidentemente, se você reparar, coincide com o ano de 2022, quando começou a subida de juros, tem a mesma correlação. O mercado não buscando por proteção e dinâmica que a gente está revendo aqui. Outra coisa, o que faria o Fed mudar de opinião e um evento de risco seria um tail ou um evento de cauda que o mercado não espera? Se o mercado ficasse short Vana e corrigisse mais 5 ou 10%, isso sim mudaria a questão da política monetária e o Fed ficaria mais agressivo na questão do corte. Fora isso, eu não acredito. Se o mercado fizer um retorno à média ou voltar a patamares nessa lateralização, o Fed não vai entrar na briga com o Trump, vai esperar os números e toda essa política se desenrolar ao longo do tempo. Então, implementamos aqui um Z-Score
de Jax, do Vana e do Darkpool. Se vocês forem ver também, a gente está bem sobrevendido já no segundo desvio do Z-Score. E o Darkpool dando indícios de voltar. Então é por isso também que eu acredito que estamos em um fundo e que o mercado vai fazer um retorno à média. Então era essa atualização que eu queria que vocês tivessem. Espero que tenha aclarado um pouco a mente de vocês e bons trades e cuidado nessa semana aqui. Não tá fácil operar. Um abraço.